1952, os Estados Unidos fizeram algo que mudou o mundo para sempre. Eles literalmente criaram um segundo sol aqui na Terra. E o que aconteceu depois disso, ninguém esperava. A gente cresce ouvindo que o Sol é o único e que é impossível ter outro igual aqui no nosso planeta. Mas a verdade é que a humanidade já fez isso, não uma vez, mas várias vezes. E hoje eu vou te contar sobre o dia mais importante de todos, o dia em que a gente criou pela primeira vez a bomba de hidrogênio e viu com nossos próprios olhos um segundo sol nascendo no meio do Oceano Pacífico. Essa é a história da Operação Eve Mike, e ela é muito mais louca do que você imagina. Olha, antes da gente entrar nessa história toda, você precisa entender uma coisa. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado há apenas 7 anos. O mundo inteiro ainda estava tentando se recuperar. As pessoas ainda tinham medo. E os países mais poderosos estavam em uma corrida armamentista insana. Os Estados Unidos tinham acabado de usar bomba atômica no Japão em 1945. Hiroshima e Nagasaki foram destruídas. Mas aquelas bombas, por mais devastadoras que fossem, era apenas o começo. Porque enquanto isso, em outro lado do mundo, a União Soviética estava correndo para criar suas próprias armas nucleares. Em 1949, eles conseguiram. A União Soviética detonou sua primeira bomba atômica. De repente, os Estados Unidos não eram mais os únicos com essa tecnologia. O medo tomou conta de tudo, porque agora tinha 2 países com poder de destruição de cidades inteiras, em questão de segundos. Mas tinha um problema ainda maior. Os cientistas já sabiam que era possível criar algo muito mais poderoso do que a bomba atômica. Algo que usava um processo diferente baseado no que acontece dentro do próprio Sol. Estou falando da fusão nuclear. As bombas atômicas que destruíram Hiroshima e Nagasaki funcionavam através de fissões nucleares. Basicamente, você quebrava átomos passando com urânio ou plutônio, e essa quebra liberava uma quantidade absurda de energia. Mas a fusão nuclear é o oposto. Em vez de quebrar átomos, você junta átomos muito leves, como hidrogênio, e força eles a se fundir em átomos mais pesados. Quando isso acontece, a quantidade de energia liberada é simplesmente incomparável. É exatamente isso que o Sol faz o tempo todo, lá no núcleo do Sol. Os átomos de hidrogênio estão constantemente se fundindo para formar ele. Isso libera energia que mantém a vida na Terra. Agora imagine trazer esse processo para cá. Imagine recriar um Sol na superfície do nosso planeta. Esse era o desafio e também era a maior corrida da história da humanidade. Quem conseguisse fazer isso primeiro teria o poder definitivo. Teria uma arma tão forte que nenhum outro país no mundo poderia competir. Então, em 1950, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, tomou uma decisão. Ele autorizou o desenvolvimento da bomba de hidrogênio. O projeto ganhou o nome de Super no começo, mas depois foi conhecido como bomba termonuclear ou bomba H. A equipe responsável por esse projeto era formada pelos melhores cientistas do mundo. Tinha gente como Edward Teller, que muitos chamavam de pai do bomba de hidrogênio, Stan Sanglin-Wall, que ajudou a resolver os maiores problemas matemáticos do projeto. Esses caras estavam literalmente tentando recriar as condições do interior do Sol aqui na Terra. Mas tinha um problema enorme. Para iniciar uma reação de fusão nuclear, você precisa de temperaturas absurdas. Estou falando de bilhões de graus. Não existe um forno que consiga fazer isso e não existe um lavatório capaz de gerar esse calor. A solução que eles encontraram foi genial e ao mesmo tempo completamente insana. Eles decidiram usar uma bomba atômica como gatilho. Sim, você entendeu certo. Para criar uma bomba de hidrogênio, eles usariam uma bomba atômica normal só para dar o início ao processo. A explosão da bomba atômica geraria temperatura e pressão suficiente para começar a fusão nuclear do hidrogênio. Pense nisso. Uma bomba que já era capaz de destruir uma cidade inteira seria usada apenas como isqueiro para acender algo muito maior. Durante 2 anos eles trabalharam nesse projeto. Fizeram cálculos, testes, simulações e finalmente em 1952 eles estavam prontos para o primeiro teste real. O lugar escolhido foi o Alto de Enel-Batai, uma ilha remota no meio do Oceano Pacífico, longe de qualquer civilização, porque ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. As previsões diziam que a explosão seria enorme, mas ninguém tinha certeza absoluta do tamanho real do estrago. A bomba em si era gigantesca, pesava mais de 82 toneladas, era tão grande que não dava para ser carregado para um avião. Ele tinha que ficar parado no chão mesmo. E no centro dela tinha um deutério de trítio, que são tipos especiais de hidrogênios usados na fusão nuclear. Para manter esse elemento no estado certo, a bomba tinha um sistema de refrigeração gigante que mantinha tudo a temperatura extremamente baixa. Deram o nome de Eve Mike para essa operação e marcaram a data 1º de novembro de 1952. Quando chegou o dia, tinha câmeras espalhadas por toda a ilha. Os cientistas e militares estavam a quilômetros de distância em um bunker protegido. Todos sabiam que estavam prestes a testemunhar algo que nunca tinha acontecido antes na história da humanidade. A contagem regressiva começou. 10, 9, 8. As pessoas seguravam a respiração. 7, 6, 5. Câmeras ligadas, todos os olhos focados naquele ponto no horizonte. 4, 3, 2, 1. Então aconteceu. A explosão foi algo que ninguém estava parado para ver. E em uma fração de segundos, uma bola de fogo surgiu no meio do oceano, mas não era uma bola de fogo normal.
normal. Era literalmente o segundo sol. A luz era tão intensa que mesmo as pessoas que estavam a quilômetros de distância tiveram que cobrir os olhos, e a temperatura no centro da explosão chegou a milhares de graus. Era mais quente que o núcleo do sol. A bola de fogo começou a crescer rapidamente. Em segundos ela tinha mais de 5 quilômetros de diâmetro e 5 quilômetros de pura energia. Então veio uma nuvem em forma de cogumelo, mas essa nuvem não era como as nuvens das bombas atômicas. Ela era monstruosa, subia mais do que 40 quilômetros de altura. 40 quilômetros, para você ter uma ideia, aviões comerciais voam cerca de 10 ou 12 quilômetros de altitude. Essa nuvem era 4 vezes mais alta. A ilha onde a bomba estava deixou de existir completamente. A explosão evaporou a ilha inteira, criou uma cratera no fundo do oceano com quase 2 quilômetros de largura e mais de 50 metros de profundidade. Milhões de toneladas de coral, terra e água, tudo virou pó e foi jogado na atmosfera. A onda de choque foi sentida a centenas de quilômetros de distância. Instrumentos científicos em ilhas vizinhas foram destruídos pela força da explosão. Janelas quebradas, estruturas desabaram e o som foi ouvido a mais de 80 quilômetros de distância. Os cientistas ficaram em choque. Mesmo que tinha feito os cálculos, mesmo que tinha trabalhado anos nesse projeto, ninguém estava realmente preparado para ver aquilo, porque números no papel são uma coisa. Ver o segundo sol nascendo na sua frente é completamente diferente. A potência da explosão foi medida em 10,4 megatons. Para comparar, a bomba que destruiu Hiroshima tinha cerca de 15 kW. Isso significa que Ivy Mike era quase 700 vezes mais poderosa que centenas de vezes. Pense nisso, uma única bomba com poder de 700 Hiroshimas. Mas a história não termina aí. Na verdade, ela só estava começando. Quando a notícia dessa explosão se espalhou, o mundo inteiro entrou em pânico. As pessoas perceberam que a humanidade tinha acabado de dar um passo gigantesco em direção da própria destruição. Porque se os Estados Unidos tinham essa tecnologia, só de questão de tempo até a União Soviética conseguir também. E foi exatamente isso que aconteceu. Menos de um ano depois, em agosto de 1953, a União Soviética detonou sua primeira bomba de hidrogênio. A corrida armamentista entrou em um nível completamente novo. Não era mais sobre quem tinha bombas, era sobre quem tinha bombas maiores, mais poderosas e mais destrutivas. Nos anos seguintes, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética fizeram centenas de testes nucleares, cada um tentando superar o outro, e as bombas ficavam cada vez maiores. Em 1961, a União Soviética detonou o Tsar bomba, a maior arma nuclear já criada pela humanidade. Ela tinha 50 megatons de potência. 50 megatons. Isso é 5 vezes mais forte que Ivy Mike e mais de 3.000 vezes mais forte que a bomba Hiroshima. A nuvem de cogumelo dessa explosão subiu mais de 60 km de altura e tinha um diâmetro de quase quilômetros. E a onda de choque deu volta ao mundo 3 vezes. 3 vezes. Mas aqui está a parte que mais me deixa pensativo. Os cientistas que criaram essa arma, muitos deles se arrependeram depois. J. Robert Oppenheimer, que liderou o projeto da bomba atômica original, disse que uma frase famosa, depois de ver a primeira explosão nuclear: agora eu me tornei a morte e a destruição de mundos. Ele sabia que tinha feito e carregou esse peso pelo resto da sua vida. Edward Teller, o pai da bomba de hidrogênio, também teve suas dúvidas. Mesmo sendo um defensor da corrida armamentista, ele admitiu mais tarde que talvez a humanidade tivesse sido longe demais. Por quê? A verdade é que essas armas não foram feitas para serem usadas. Elas foram feitas para assustar, para garantir que ninguém tivesse coragem de atacar primeiro. Isso funcionou de certa forma. Desde 1945, nenhuma bomba nuclear foi usada em guerra, mas o preço disso foi viver décadas sob ameaça constante da destruição total. É aqui que a gente precisa parar e pensar no que isso tudo significa, porque criar um segundo sol na Terra não foi apenas um quesito científico, uma conquista científica. Foi um momento que a humanidade percebeu que tinha poder de destruição em si mesmo. Pela primeira vez na história, nós criamos algo capaz de acabar com tudo. Não só algumas cidades, mas com alguns países, mas com a civilização inteira. E a gente fez isso de propósito. A gente escolheu criar essa tecnologia. Isso leva a uma pergunta muito importante. Só porque a gente pode fazer algo significa que a gente deve fazer? Os cientistas Eve e Mike provaram que é possível recriar as forças do universo aqui na Terra, mas ao fazer isso, eles também provaram que a gente pode usar essas forças para nos destruir. O mais louco e mais interessante é que até hoje existem milhares de bombas nucleares espalhadas pelo mundo. Os Estados Unidos tem mais de 5.000, a Rússia tem quase 6.000, a França, a China, o Reino Unido, Índia, Paquistão, Coreia do Norte, todos têm armas nucleares. Israel provavelmente também
também tem, mas eles nunca confirmaram oficialmente. Isso significa que a qualquer momento, por qualquer motivo, o mundo poderia entrar numa guerra nuclear. E se isso acontecer, não vai ter vencedor, porque uma guerra nuclear de verdade seria o fim de tudo. Os cientistas estimam que se apenas uma pequena parte das bombas nucleares que existem hoje fosse detonada, seria o suficiente para causar um inverno nuclear. A fumaça e a poeira na atmosfera bloqueariam a luz do sol por anos, as temperaturas cairiam drasticamente, as plantações morreriam, bilhões de pessoas morreriam de fome. Então sim, a gente criou o segundo sol, mas a gente também criou nossa própria extinção em potencial. Eve Mai foi um dos momentos mais importantes da história da humanidade. Foi um dia que a gente provou que podia fazer o impossível, que podia dominar as forças da natureza e recriar os processos que acontecem nas estrelas. Mas também foi um dia que a gente percebeu que existe um limite que talvez não deveria ultrapassar, porque ter o poder é criar o sol também significa ter o poder de destruir tudo. Hoje, mais de 70 anos depois daquela explosão no Oceano Pacífico, a gente ainda vive sob a sombra dessas armas. Elas continuam existindo, continuam sendo uma ameaça e provando que vão continuar existindo por muito mais tempo. A mensagem principal aqui não é o medo, é da reflexão, porque se a humanidade foi capaz de criar algo tão poderoso quanto o segundo sol, imagine o que mais a gente poderia fazer, imagine as coisas incríveis que a gente poderia construir se usasse toda essa inteligência, toda essa criatividade, toda essa determinação para criar, em vez de destruição, a energia nuclear em si não é má. Na verdade, ela pode ser usada para coisas boas. Usinas nucleares geram eletricidade para milhões de pessoas. Pesquisas sobre fusão nuclear pode um dia nos dar energia limpa e ilimitada. O problema nunca foi a ciência, o problema sempre foi como a gente escolhe usar ela. E se a escolha ainda está nas nossas mãos, cada geração tem que decidir o que vai fazer com o poder que herdou. E a nossa geração agora tem que decidir se vai continuar mantendo essas armas, se vai tentar se livrar delas ou se vai encontrar um meio termo. Porque no final das contas, aquele dia em 1952 provou uma coisa: a humanidade é capaz de coisas extraordinárias. A gente pode literalmente criar sóis. A questão é o que mais a gente vai criar, e mais importante ainda, o que a gente vai deixar para próximas gerações. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado.